Bem, estamos aqui para então o pastor Bill Richter falar alguma coisa mais sobre a compilação dos hinos que foram escritos, os livros também que foram escritos sobre Se os Hinos Falassem. Foram uns livros assim muito requisitados, muito importantes na época, e cada hino teve a sua história. E nós agradecemos muito por essa história que pastor Bill Richter falou de cada hino e que veio enriquecer cada vez que nós cantávamos os hinos no Brasil. Então, pastor Bill, por favor, fala mais alguma coisa sobre os livros, Se os Hinos Falassem. Bem, deixe-me dizer em primeiro lugar, nunca me considerava um jornalista, muito menos um autor ou escritor. Mas o fato é que eu recebi um privilégio enorme quando o pastor José dos Reis Pereira me convidou para ter uma coluna no Jornal Batista. Esta coluna semanal eu dei o nome de Canto Musical. Então, no início, você sabe, para uma pessoa que não é autor, a gente tem de coçar a cabeça e dizer como fazer. Mas nós tivemos uma semana que focalizava nos eventos locais, eventos de música. A segunda semana, uma coluna dedicada mais aos problemas técnicos. Onde colocar o coro no santuário? Como ensinar crianças assim? A terceira semana, eu resolvi fazer uma história dos hinos. E na quarta semana, algo que estava recente. E na quinta semana, eu tive uma coluna aberta, que foi muito utilizada, pessoas fazendo perguntas e eu respondendo. Eu sei que uma vez, uma das colunas que mais... Eu escrevi a respeito do Roberto Carlos e a canção Jesus Cristo, Estou Aqui. Mas, pastor Reis Pereira me disse uma vez que era a coluna mais lida e apreciada no Jornal Batista. Eu fiquei lisonjeado, mas eu devo dizer, em todo o meu trabalho, inclusive todo o trabalho de música, eu tive um versículo predileto. É Filipenses 4:13. Eu posso tudo em Deus. Não é a tradução verdadeira, é a tradução minha. Mas em inglês eu sei. Mas eu sempre lembrava disso, porque não há nenhuma tarefa que eu recebi na minha carreira missionária, quase nenhuma, para a qual eu me senti suficientemente orientado para dirigir. Mas Deus deu tantas oportunidades. Então eu só posso dizer, só lhe deu glória, porque não foi nada da minha parte, nada na minha participação, mas tudo foi pela graça de Deus. O versículo é: posto todas as coisas naquele que me fortalece. É exatamente isso que eu queria dizer. Sim, muito bem. É um versículo muito poderoso, porque nós que cremos em Deus, sabemos que nós podemos colocar todas as coisas nas mãos de Deus e Ele vai nos fortalecer. Mas como que foi essa compilação aí dos livros sobre Se os Hinos Falassem? Bom, já passaram muitas semanas, cada semana eu escrevia um hino, então um dia eu resolvi colocar todas todas essas histórias no primeiro volume. Eu escolhi a palavra
para o título, Se os hinos falassem. Se os hinos falassem, o que é que eles diriam para nós? Então, o primeiro volume saiu, eu tive a belíssima colaboração do Clauber Ciccone, que hoje é membro da Academia de Artes no Brasil. Sim. Grande artista. Sim. Depois saiu o segundo volume, depois o terceiro, depois o quarto. Sim. Então, eu sou muito lisonjeado que estes volumes estão sendo reeditados e estão sendo usados ainda hoje. Eu estou no computador muito tempo, porque estou aqui no nursing home. A minha queridíssima mulher está com Alzheimer e eu tenho muito tempo para o computador. Então, eu tenho contato com muitos amigos brasileiros. Fato é que, se não me engano, não quero me gabar, não, mas eu tenho a impressão que o atual número dos meus amigos no Facebook é 3.778. Uau! Mas muitas vezes eu recebo um pedido de ser amigo de alguém e eu vejo quem são os amigos mútuos e de repente eu entro em contato com alguém que já está usando os meus livros, que já foi meu aluno no seminário, já cantou no grande coral Billy Graham no Maracanã. Então, o computador é uma grande bênção para a minha vida. Tem facilitado a aproximação de você com muitas pessoas, né, Délio? Pastores, alunos. E muitos. Eu devo dizer que deste grande número de amigos, provavelmente metade são brasileiros. Que coisa boa. Nesses livros que você compôs, contando a história de algum hino, você recorda de alguma história assim que marcou bastante a sua vida ao compartilhar a história daquele hino? Bom, a história que eu mais gostei está no quarto volume, está intitulado O General e o Cabo. O general foi Mário Barreto França, grande poeta batista. Eu fiz parte da comissão de música para a grande campanha nacional do Brasil. Era o único gringo missionário batista brasileiro, americano. Uhum. E nós tivemos várias contribuições de letras bonitas, e uma letra especialmente me tocou. Era a letra do general Mário Barreto França, que falava do povo do Brasil, do Amapá, a Rio Grande, de Recife, a Cuiabá. Então, infelizmente, o hino ia ser escrito por Dr. João Sorém, que era o atual presidente da Aliança Batista Mundial. Mas quase na véspera do lançamento do hinário, Dr. Sorém disse: irmão Bill, para escrever o hino a gente tem de ter tempo e inspiração. E não tive tempo de ter nenhuma das duas coisas. Então, eu nunca me considerava um músico, um compositor, muito menos um escritor de um hino. Mas na véspera da seleção do hino oficial da campanha nacional, eu fui para a cama, evidentemente preocupado que essa bela letra do Mário Barreto França ia cair fora porque não tinha música. E não sei, nunca pretendi compor hino, mas às 4:30 da manhã, Uau. Eu fui para o piano na minha casa, na rua José Gino. Em 10, 12 minutos, eu toquei a simples melodia e acompanhava a métrica da poesia de Mário Barreto França. Levei a música o dia depois
Eu fiquei meio envergonhado, porque era o único que não era brasileiro na comissão, achava que devia ser brasileiro. Sim. E por ser membro da comissão também, achava que não devia ser favorecido. Então eu inventei o nome de Nelson Mariante. Nelson é o nome do meu filho, mas é o nome de um grande amigo presbiteriano de Campinas. E Mariante era o nome da família da esposa dele, que foi a minha professora de português, ambos já falecidos. Uau! A comissão gostou e aprovou. Sim. Então, uma grande felicidade que eu tive. Eu devo dizer que a primeira noite que este hino foi cantado publicamente foi em Ijuí, Rio Grande do Sul, de uma clarinada de evangelismo. Sim. Mas o interessante é que durante um ano inteiro, ninguém sabia que era Nelson Mariante. Aliás, diversas vezes eu tinha alguém chegar e dizer: eu conheço Nelson Mariante, é lá do interior de Minas Gerais. Eu não dizia nada. Mas não sei o que aconteceu. Mas um ano depois de ser lançado na Igreja Batista Vila em Mariana, eu me lembro do pastor Rubens Lopes falando a respeito do hino e disse: desculpe, é do Nelson Mariante, mas desculpe, eu acabei de receber um recado dizendo que Nelson Mariante é Bill Victor. Oh, então revelou. Foi uma experiência. Eu devo dizer outra coisa, lamentavelmente, talvez muitos não sabem, mas o Congresso, o congressista Joia Jr., ele escreveu uma linda poesia para o hino da campanha das Américas, usando a mesma América. E Mário Barreto era um poeta popular. Sim. Eu dava uma letra e em 10 minutos ele escrevia. Joia Jr. era um poeta clássico. E ele escreveu, eu não posso lembrar tudo, eu tenho lá em casa. Nas Américas Unidas, os fiéis em seu labor lançam braços com não está certo, mas uma linda música. Vale a pena alguém procurar esta letra do Joia Júnior. Sim, mas que bom. E eu sei que no seminário, onde você tinha bastante influência também, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, você trabalhou na área de música com os estudantes e tudo mais. Qual foi a sua experiência? Assim? Professor excelente, porque naquele tempo eu estava tentando iniciar o trabalho da comissão do Departamento de Música e não era a melhor maneira do que ter esse contato com os pastores. E eu sabia, interessante, eu nunca usava a expressão ministro de música, apesar do fato que eu creio que Deus chame para ser ministro de música. Sim. Mas eu não queria afastar os pastores que sentiam-se com os únicos líderes da igreja e não queria outro ministro, muito menos de música. Então nunca usei esta expressão. Mas por pouco a pouco a música cresceu na nossa denominação. Eu tive o prazer de ensinar muitos pastores como dirigir os hinos, porque Sim. muitos deles não tinham regente. Hoje em dia, graças a Deus, pelo trabalho de muitos outros, inclusive vários missionários de música, muitas igrejas têm regentes, têm excelentes programas de música. Sim. Algumas igrejas até com 2 ministros de música no seu staff. E eu devo destacar a minha atuação na Igreja Batista de Itacuruçá. Sim. Hoje em dia, uma das igrejas
que melhor programa de música tem, que não se deve a mim. A irmã Elsa Lakshvitz, que hoje em dia também tem doença de Alzheimer, talvez uns 15 anos. Mas Elsa era uma joia das musicistas da Convenção Batista Brasileira. Sim. E até hoje a influência dela é sentida. Uma igreja que canta uma maravilha. E na minha última visita ao Brasil em outubro, no ano passado, ou 2 anos passados... Dois. Eu tive o prazer, pastor Israel Belo Azevedo, me deu a oportunidade de dirigir os cânticos congregacionais. Provavelmente os últimos cânticos que eu vou dirigir. Que você dirigiu, né? Mas foi muito marcante sua visita, assim. Eu creio que foi um pouco mais de tempo, Délia, quase 4 anos já que você foi para o Rio de Janeiro e teve essa experiência marcante, né, de dirigir a música na igreja de Itacuruçá. Muito boa. E como o povo cantou, Jane? Eu imagino, eu assisti junto naquele dia. Muito bem. Tem, assim, mais alguma coisa que você lembra na área de música? As experiências, assim, que você teve? Eu vou dizer 2 coisas que eu acho interessante, que não tem muita relação à música. Eu conheci um jovem cardiologista, Dr. Paulo Pegado. Eu apresentei o Dr. Cooper o ajudou. Este doutor não era crente, mas eu recebi uma mensagem no computador do outro dia, um belo vídeo por ele produzido. Ele é muito ativo na igreja dele, na Barra da Tijuca, se não me engano. E outra amizade que eu devo destacar, com a amizade do capitão Cláudio Coutinho. Era um belo exemplo de um bom homem brasileiro. Sim. Ele levou um Novo Testamento que eu dei para o Campeonato do Mundo e Copa do Mundo na Argentina, quando o Brasil foi roubado. E nunca esqueço que ele deu uma entrevista numa revista esportiva e disse: se eu fosse peruano, jamais levantaria minha cabeça ao cantar o meu hino nacional. Porque a Argentina, os generais da ditadura jogaram dinheiro. Inclusive a própria seleção, a voltar ao país, o povo jogava níqueis no seu caminho. Eu continuo amigo dos filhos do Coutinho. A filha Cláudia. Sim. É uma cardiologista, uma cantora. Foi a primeira mulher formada pela Escola de Educação Física do Exército Brasileiro. Sim. Em medicina esportiva. E quando eu estava em Itacuruçá para o meu canto de cisne, vamos dizer, ela estava presente. E então a minha vida não foi só de música. Eu devo dizer uma coisa, talvez isso não seja útil, mas eu tive o prazer de ser, que eu saiba, o único missionário a jogar uma pelada no Maracanã. Uau! Que legal! Meu professor de educação física era dirigente do parque aquático. Sim. E para a nossa aula de física naquele sábado, ele nos levou ao Maracanã. Diz: quem quer jogar vôlei, quem quer jogar futebol. Eu adorava. Eu joguei. E quando eu vi a distância entre o gol e aquele gol onde o Pelé fez o 1000º gol que eu assisti. Sim. É uma distância enorme, mas
eu gostei. Quer dizer, eu tive algumas coisas além da música. Sim, além da música, além de jogar no Maracanã, Oh, você torce para qual time no Brasil? é, Vasco da Gama, Vasco da Gama, meu time de paixão. de paixão do coração, né? Muito bem, Deli. Isso é muito bom, é o nosso time, podemos dizer assim. Ah, você tem. O que você pode contar sobre o hino também, Minha Pátria para Cristo? Alguma experiência a mais? A minha pátria para Cristo, eu devo dizer aos irmãos brasileiros que cada vez que há uma reunião de ex-missionários americanos, este hino é cantado, e cantado com fervor. É oficial, o hino oficial. E a maioria não precisa de letra, não. E eu fiquei muito agradecido pela comissão do Inário do culto cantado, culto cristão, que pelo trabalho que eu fiz ao identificar a compositora e introduzir harmonia a 4 partes, eles deram o nome da melodia, Icter. Então eu fico lisonjeado, felicíssimo, porque meu nome eternamente será ligado com aquele hino cantado com tanto fervor com todos os brasileiros batistas. É verdade, é um hino oficial. Muitas igrejas cantam com muita alegria, com muito entusiasmo, esse hino, Minha Pátria para Cristo. Isso é uma grande contribuição, sim, sabe, Deli? Mais alguma coisa que você gostaria ou está lembrando, assim, que você gostaria de deixar um recado para os futuros ministros de música? Bom, antes disso, deixe-me dizer que outra coisa que eu trouxe do Brasil, 2 noras. 2 noras e 3 netos nascidos no Brasil. E essas noras hoje em dia têm dupla identidade, cidadania, e são boas companheiras dos meus filhos, Nelson e Alain. Sim. E não sei o que mais, eu tenho enormes saudades do Brasil. Lamento que dificilmente eu farei outra viagem ao Brasil. Então só agora o Brasil está aqui, na minha memória, no meu computador, quando eu tenho contato com brasileiros diariamente. Sim. Então, estou com 91 anos, felicíssimo, abençoadíssimo. É só isso mesmo. Que nada, você tem a memória do Brasil na sua mente, no seu computador e no seu coração. Vai morrer brasileiro, apesar de ser naturalizado, nascido nos Estados Unidos. O sangue que corre no seu corpo é um sangue também brasileiro. Mas eu devo dizer que estou perdendo pouco a pouco a minha grande identidade. Quero mostrar 2 presentes que eu ganhei hoje de Natal. Sim. Não são tipicamente brasileiros. Sim. 2 McDonald's. 2 cartões de McDonald's. Oh! $75. Oh! Está rico para tomar café da manhã no McDonald's. Que coisa boa! Para os irmãos não sabem, eu estou aqui no nursing home, mas quando a minha filha Lana e Ronaldo não estão viajando, eles me levam todo dia da semana na igreja às 8h30 para um culto de oração, quando temos 25 a 30 pessoas de terceira idade. Nós temos um devocional e depois nós vamos a McDonald's, onde eu tenho mais 25 amigos, pelo menos. Nós oramos todo dia lá. Todo mundo sabe do nosso grupo de oração de McDonald's. Então, continuo ativo, mas só as atividades são diferentes. Para os irmãos que não sabem, quando eu saio do Brasil,
Os primeiros 10 anos eu servi como ministro de pessoas de terceira idade, inclusive de música do coro de pessoa idade. Depois daqueles 10 anos, eu passei 12 abençoadíssimos anos como capelão do seminário, indo ao hospital todo dia de manhã, todo dia da semana, 6:30 da manhã, orar para as pessoas que iam fazer cirurgia. E hoje em dia eu tenho muitos amigos só baseado naqueles 12 anos. Depois de 12 anos lá, eu fui convidado para ser um dos capelães da Polícia Estadual. Acompanhava os troopers no carro, viajei muito rápido, 100 milhas por hora, Uau. muitas vezes para alcançar alguém. Mas agora, em maio, eu caí na igreja, eu fui para apertar a mão do nosso ministro de música e caí, fraturei 3 ossos na minha região pélvica. Então, a vida continua, mas todas as nossas vidas têm esses vários estágios. O importante é aproveitá-los. É verdade. E nesse tempo todo, nos 91 anos de vida, realmente a gente pode ver o quanto que Deus tem sustentado a sua vida e tem abençoado sua vida todinha até agora, né, Adélio? Tem mesmo, Jenny. Isso nós agradecemos muito a Deus. E eu, em particular, como sua nora, também estou muito feliz em poder estar aqui com você nesses 91 anos de vida, agradecendo a Deus por tudo que você fez pelo Brasil, a obediência sua também ao chamado para o campo missionário, e isso é muito enriquecedor. Eu agradeço em nome dos batistas brasileiros, né? Tudo que você fez pela minha pátria, pela nossa pátria, O a nossa prazer pátria foi amada. todo meu. Muito bem, então obrigada e tchau, tchau. Tchau.